Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, lá em João, no capítulo 13, João, Evangelho de João, no capítulo 13. Nós vamos estar meditando um pouquinho hoje na palavra do Senhor. Enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo. Só uma pergunta aqui, quando você abre aí. Quem foi assistir Guerra Infinita aí? Quem foi? Então, quem foi aí? Filmaço, sim ou não? Bom? O pessoal, né? Agora, seja bem crente, bem crente, mas muito crente, muito crente. Pode mentir não, hein? Deus está vendo. Quem foi assistir filme de Paulo? Espera aí. Quem foi assistir Guerra Infinita? Levanta a mão aí. Não, levanta aí. Levanta aí, você que levantou a mão. Sem constrangimento. Baixa aí. Quem foi assistir aqui Apóstolo Paulo? Eu não vou falar nada, só fica para nós meditarmos. Será que o reino de Deus é uma prioridade para nós? Será que o reino de Deus é uma prioridade para nós? Vamos lá. Hoje, faz aí, vira para o teu irmão, pergunta aí para ele assim: meu irmão, você tem um coração ensinável? Quando você pensa em coração ensinável, o que vem à sua mente? Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 13, um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E estava sendo servido o jantar, e o diabo havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e voltando para Deus, e assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus, porém, respondeu: Pedro, se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, o corpo todo. Respondeu Jesus: quem já se banhou, não precisa apenas lavar os seus pés, pois todo o corpo está limpo. Pois estão limpos, mas nem todos, pois sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai. Senhor, nós acabamos de cantar que nós queremos te conhecer, Jesus, que o nosso amado é o mais belo
entre todos, entre milhares de milhares. Senhor, que esta canção não seja apenas uma canção dos nossos lábios, pois uma canção, o Senhor não quer apenas uma canção, mas o Senhor quer o nosso coração, Pai eterno. Que nós possamos nesta noite ofertar o nosso coração a Ti, que nós possamos, ó Deus amado, ter um coração que Te agrada, Pai eterno, e ó Deus, e consequentemente sair daqui edificados pela Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome santo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós temos vivido tempos novos, e isso é muito bom. Louvado seja Deus por tempos novos. A palavra do Senhor fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E nós precisamos viver o novo. E quando nós vamos viver mudanças, certas mudanças, elas a princípio trazem constrangimento, trazem um incômodo, porque mudar não é fácil, né, Charles? O Charles e a Rose ali, essa semana nós estávamos conversando, eles estavam em Terezinha, mudou para Belém, depois de Belém para Vilhena, e não é fácil essa vida de mudança, porque você vai estabelecer, muda, as coisas saem do lugar, não é muito confortável, mas nós precisamos entender que às vezes é necessário mudanças, e a mudança ela não apaga a nossa história. Eu fico muito feliz, porque hoje, graças a Deus, a gente tem, pela graça e a misericórdia de Deus, nós temos um trabalho de jovens consolidado, e que outras igrejas têm nos procurado para nós compartilharmos a nossa experiência, eles querem fazer intercâmbio conosco, e é muito fácil nessa hora a gente se exaltar, é muito fácil a gente falar, atrair a glória para nós, mas a glória se trata de Deus, e é para Ele. E antes mesmo de eu chegar neste lugar, já havia a Lise, que é minha esposa, que foi líder da primeira célula de jovens desta igreja, já havia a Adriana, já havia a Rosalva, que era ali, que liderou essa juventude, a Andréia, já havia pessoas que estavam orando, pessoas que já estavam fazendo esse trabalho há muito tempo. Aí chega agora a hora da colheita, e normalmente, quem está na frente é que acaba recebendo os créditos, mas tudo isso é fruto de algo que começou lá atrás, e foi passando, e todos nós hoje podemos desfrutar do que Deus está fazendo. O que nós precisamos entender, e quando nós olhamos para esta palavra, para essa passagem do Senhor Jesus Cristo, Jesus, quem Ele era? Quem é Jesus? O texto diz que Deus colocou toda a sua autoridade debaixo dele. Ele tem um nome acima de todos os nomes. E nós vamos ver que agora, aquele prometido para salvar o mundo, para salvar a mim, para salvar a você, simplesmente o Criador de todas as coisas, ele agora tira a sua capa. O que a capa quer dizer? Aqui no Novo Testamento, no tempo de Roma, você usar uma capa significa que você tinha autoridade de alguma coisa. Lembra lá do cego, quando o cego, Jesus vai ter com o cego, e ele fala, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e aí as pessoas mandam ele se calar, e aí quando fala, não, o mestre te chama, lá o texto diz que ele lançou a capa fora. Lançar a capa fora para um cego é porque ele tinha autoridade e autorização para pedir esmola. E aí, se você era um religioso, você, um rabino, você usava uma capa, e você tinha autoridade sobre aquilo que você ensinava. E Jesus aqui é o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, outro igual não há, é o Todo-Poderoso, é o Yeshua HaMashiach, o Deus e Salvador da nossa vida, aquele que veio nos salvar. Ele tira a sua capa. E agora, não somente tira a sua capa, mas ele pega uma toalha que está
a sua cintura, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E aí, a primeira reação de Pedro foi: não, Senhor, o senhor não pode, sou eu que tenho que lavar os seus pés. Lembrando que João falou: vem um aí que é maior do que eu, da qual não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Este que é maior que João Batista, o maior profeta entre os homens, o maior homem entre os homens, proferiu e disse que ele não era digno de simplesmente abotoar as sandálias de Jesus. Esse Jesus agora se humilha a si mesmo, tira a sua capa de autoridade e vem e começa a lavar os pés dos discípulos. Do que Jesus está querendo dizer? Pedro não entende. Jesus fala: Pedro, você não está entendendo, agora você não entende, mas mais tarde você vai entender. É Jesus nos ensinando, e o propósito de Jesus ter vindo aqui foi nos ensinar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Para nos ensinar. E Ele nos ensinou com a sua vida e tem nos ensinado até o dia de hoje. Mas o grande problema é quando nós não estamos dispostos a ser ensinados. Quando nós estamos cheios dos nossos ensinamentos. O reino que nós pregamos, o evangelho que eu e você pregamos, o evangelho que eu e você anunciamos, o evangelho da qual nós fomos chamados, não se trata de você, não se trata de mim, não se trata do que você gosta, não se trata do que nós gostamos. O evangelho não se constitui dos nossos gostos ou das nossas opiniões. O nosso evangelho se trata dele, por ele, para ele são todas as coisas. A razão de nós estarmos aqui não é por mim, não é por você, não é porque tem um louvor legal, não é porque tem uma igreja atual, mas a razão de nós estarmos aqui é por causa dele e somente por ele. E quando nós precisamos entender que precisamos ter um coração sábio, e quem tem um coração sábio procura aceitar os planos e as ações de Deus, mesmo que muitas vezes não compreenda de imediato. Pedro não compreendeu de imediato. E Jesus estava falando: não, agora você não vai entender, mas você vai entender lá na frente. Muitas coisas nós não vamos entender de imediato, vamos entender lá na frente. Para isso nós precisamos o quê? Confiar naquele que está nos guiando, naquele que está nos chamando. A nossa dificuldade é confiar em Deus. Nós precisamos, John Stott, ele vai falar de 3 propósitos, e nós precisamos saber que propósitos eternos são esses para as nossas vidas. Lá diz em Romanos 8:29, que se chama-se o propósito eterno, pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando alguém olha para você, quando alguém olha para mim, quando alguém olha para nós, a igreja, será que eles veem a imagem de Jesus em nós? Essa imagem, mesma imagem de Jesus, que tirou a sua capa e lavou os pés dos discípulos? Porque este é o propósito, a qual ele chamou de antemão, para sermos o quê? Conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Propósito histórico, 2 Coríntios 3:18, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, que estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito.
Será que nossos rostos, plural megafônico, toda palavra terminada com o, que é no plural, com S, rostos. Então, será que ao olhar para os nossos rostos, será que as pessoas veem a imagem de Jesus em nós? A imagem de servo, a imagem de quem quer aprender. Não tem como conhecer Jesus se eu não querer aprender sobre Ele. Eu quero conhecer Jesus. Então para eu conhecer, eu preciso querer aprender. E qual é o terceiro propósito? O propósito escatológico. Está lá em 1 João 3:2, que diz assim: amados, olha isso, agora que somos filhos de Deus. Amém? Você é filho de Deus? Amém ou não amém? Amados, agora que somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Louvado seja Deus. E qual é a nossa dificuldade hoje? Nós hoje somos, nós não, a maioria de vocês, eu pertenço à geração X, né? Minha esposa, nós somos da geração X, tem a geração Y e tem a geração Z. Nós vamos ver que muitas vezes nós temos conflitos de gerações, porque a minha geração era uma geração totalmente submissa aos pais. A geração X, a geração Y, é uma geração que já está dando seu grito de liberdade. E a geração Z, que é a última geração, você pode ler por aí, é a geração divorciada de todos os padrões dos seus pais. Eles não querem mais ser como seus pais. Eles não querem mais aprender com os seus pais. Eles não querem mais ter tempo para construir as coisas. É a geração que tudo sabe. É a geração que você vai falar, eu já sei. É a geração que você vai falar, não vai por aqui. Não tem nada a ver isso aí. Não. É a geração que não quer. Antigamente, o que você quer? Eu quero ser igual ao meu pai. Hoje não. É a geração que quer andar pelas suas próprias pernas. Eu estava vendo uma reportagem de sobre a geração que o rapaz falou assim, esse negócio, eu quero ser presidente da minha própria empresa, quero ser presidente de uma empresa, mas para eu ser presidente de uma empresa vai demorar muito, porque tem que passar pelos processos. E aí, para eu não ter que passar por esses processos, eu fundei a minha própria empresa, porque aí eu posso eu mesmo ser o meu presidente. É uma geração que quer as coisas, no estralar de dedo. É uma geração que não tem paciência. Qual é a maior crise dessa geração? Ansiedade. Você pode ver, o pessoal vive roendo unha. É uma pessoa são a geração que se comunica através da screen generation. Por quê? Através de uma tela, que conversa muito através de uma tela, mas não tem relacionamento pessoal. Não tem mais essa coisa de caminhar junto. Não tem mais essa coisa de querer ouvir, de querer aprender. Mas é uma geração que vive ligada todo o tempo no WhatsApp, nas redes sociais. Talvez o maior benefício das redes sociais, há quem diga, que é quando nós chegarmos diante de Deus, para não termos a desculpa que não tivemos tempo. Porque nós temos tempo para aquilo que é prioridade para as nossas vidas. Essa é a pergunta. Muitos aqui foram assistir Guerra Infinita. Nada contra, não estou falando que é pecado, não é pecado você ir assistir Guerra Infinita. Mas o que me chama a atenção
é que está passando um filme bíblico, sob da qual nós dizemos que queremos morrer por este evangelho, que nós somos apaixonados por esse Deus, que queremos conhecer esse Deus, a ponto que quando tem algo que deveria nos mover, sair da nossa casa para assistir esse filme, o que a gente faz? A gente prefere um filme de ficção, ao invés de um filme que vai edificar a nossa vida. E aí, é muito simples, da onde está o coração nosso? É por isso que eu pergunto, você tem um coração ensinável? Qual é o perigo, quais são as razões do homem não confiar no seu coração? A gente lida muito com jovens, e o jovem, ele tem o seu próprio caminho, mas olha o que diz a palavra do Senhor. Lá em Jeremias 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração do homem, mais de qualquer coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nós vivemos hoje uma geração que ela é guiada pelo coração humano, o seu coração, quando eu e você perdemos o propósito de Deus, o próprio coração fabrica os seus próprios caminhos. E aí a gente fala, estou sentindo no meu coração. Mas eu tenho certeza. Mas o que diz a palavra? O coração do homem é enganoso. Quantos de vocês aqui entraram num namoro falando, estou sentindo que é de Deus, e quebrou a cara? Por quê? Porque é mais fácil seguir o coração do que ir para diante de Deus e ouvir a voz de Deus, ou ser ensinado por Deus. E aí, acima de tudo, Provérbios 4, 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele depende de toda a sua vida. O que mais eu fico impressionado é que como o mundo tem acesso ao nosso coração, como as coisas do mundo têm enveredado o nosso coração, como as coisas do mundo têm conquistado o nosso coração de uma maneira muito fácil. Nós vivemos dias de uma carência total, e o nosso coração, qualquer um entra. É só dizer para ela, como você está bonita. Ai, ele disse que eu estou bonita. Ai, meu Deus. Ai, ele é o homem da minha vida. Calma, eu só disse que você está bonita. Hoje a gente entrega o coração para qualquer coisa. Basta olhar diferente. O nosso coração está sendo muito enveredado. Deixa eu falar uma coisa, cuide bem do seu coração. Porque dele procede a fonte de vida. Como é que está o seu coração? Não fica lá, né? É igual o comercial da Becel. É Becel, a manteiga lá? Propaganda de graça para eles. Depois eles vão me pagar. Trocar de coração, não, cuide bem do seu coração, não só do seu coração físico, mas cuide bem do seu coração espiritual, porque não tem coisa mais triste do que coração partido, e como nós temos corações partidos, gente, por quê? Porque quis seguir, eu senti, mas não foi lá buscar de Deus, não foi querer aprender de Deus. Olha lá o que diz o Senhor, lá em 1 Samuel 16, 17, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, mas Ele olha o coração. O Senhor não olha a aparência, mas o Senhor olha o coração. Nós somos uma geração que cuida bem da aparência. Em nome de Jesus, não é pecado cuidar da aparência. Irmã, continua cuidando da aparência. Meu irmão, continua cuidando da aparência. Mas isso não pode ser o seu culto de desejo. Não fica lá se cultuando na academia lá. Não, irmão, faça por saúde. Mas nós temos que andar bem, temos, né? Mas a aparência não é nada quando se tem um coração puro diante de Deus.
E deixa eu te falar, a nossa aparência está bonita, tá? Ou todos vocês estão lindos hoje. Ó, ninguém vai voltar para casa, ai, ninguém falou que eu estou bonito, ninguém falou que eu estou bonito. Ó, você está lindão, você está lindona, você é amado de Deus. Mas cara, do que adianta uma aparência bonita se o coração está doente? Se é um coração amargurado, se é um coração quebrantado, se é um coração distante de Deus. Pois Jesus, ele disse, este povo me honra com os seus, mas o seu coração está longe de mim. Onde está o teu coração hoje? Quais são os empecilhos para se obter um coração ensinável? Jesus, em Lucas, no capítulo 24, 25, disse assim: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus estava no caminho de Emaús, aparece para eles, para os discípulos que estavam lá, andando para aqueles 2 discípulos, Jesus caminhando, Jesus falando com eles, e eles, ao lado de Jesus, não perceberam que Jesus estava com eles. Qual é o empecilho para um coração ensinável? É uma mente embotoada. O que é uma mente embotoada? É uma mente fechada. E o que me preocupa muitas vezes é ver quantos de vocês, dessa geração, tem uma mente fechada. Cara, se você tiver uma mente fechada, não adianta o seu pai falar para você, não adianta a sua mãe falar com você, não adianta a ciência falar com você, não adianta o seu melhor amigo falar com você, desde quando você está com a mente fechada, você não está preparado para receber a revelação, ou você não está preparado para um novo ensino da palavra de Deus. O próprio Jesus estava caminhando com eles, e Jesus fala: ó, nécios e tardos de coração. Irmãos, não adianta Jesus descer aqui, não adianta um anjo do Senhor descer neste lugar, se a nossa mente não estiver aberta para receber o ensinamento e a palavra de Deus, se não estivermos com a mente aberta para recebermos a revelação de Deus. Isso é muito sério. Porque muitas vezes a gente vai e aconselha e fala: olha, não vai por esse caminho. Não, olha, cara, você precisa abrir a sua mente. Isso tem me preocupado. Porque quando você vai falar, é a famosa frase: já sei. E aí, é uma geração que não dá o braço a torcer. Ah, eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha razão. É assim ou não é? Por que muitos casais vivem em briga? Por que muitas igrejas não prosperam? Por quê? Porque cada um fica puxando de um lado. Não, eu tenho a razão. Não, ele tem a razão. Eu estou com a razão. Não, eu tenho a razão. Não, eu tenho a razão. E aí, meu irmão, o que diz a palavra do Senhor? Poderão 2 caminhar juntos se não tiver de comum acordo. E aí, a gente precisa lembrar que o reino de Deus não se trata de você, não se trata de mim, se trata dele. Não se trata da tua opinião, não se trata da minha opinião, se trata dele. Será que por ele a gente não pode simplesmente fazer com que o reino dele cresça? Aí eu magoo o meu irmão porque eu quero ter razão. Eu magoo o meu irmão porque a minha opinião é muito maior, é melhor. Não, irmão, nós somos irmãos. Cara, nós precisamos caminhar junto. Então, tem verdade sendo dita, e sabe, abra sua mente, né? O pessoal mais antigo aí lembrou do Mamonas Assassina, né? Abra sua mente. Cara, abre a mente, cara. Esteja com a mente aberta. Opa, para receber o novo de Deus. Sabe, nessa guerra, se eu e você começarmos a ficar numa guerra aqui, numa queda de braço, quem vai perder é o reino de Deus. Quem vai perder é a sua família, quem vai perder é o seu filho, quem vai perder é a sua mãe, quem vai perder é o seu marido, quem vai perder é a igreja de Cristo.
Está na hora de nós, cara, a palavra do Senhor fala que Ele veio derrubar o muro da inimizade. Então, se Ele derrubou o muro da inimizade, não importa a igreja que tu és, se no pés do Calvário tu está, se o teu coração é igual ao meu, dai minha mão, e meu irmão será. Sabe, cara, a gente canta, mas não vive. Para conhecer Jesus, temos que estar em unidade. Para conhecer Jesus, nós temos que caminhar um com o outro, suportando um ao outro em amor. Sabe o que é suportar em amor? É assim, cara, eu não aguento, mas vou suportar. Vou caminhar. E é amar. Será que nós não podemos fazer isso? Olha só. O que nos impede de ter um coração ensinável é viver isolado. Olha o que diz lá em Provérbios 18:1. O que vive isolado procura o seu próprio interesse e se sugere quanto à verdadeira sabedoria. É muito fácil a gente identificar quem busca seu próprio interesse. É interessante que hoje, quando um jovem vai tomar uma decisão, ele sai da igreja, ele nem comunica o pastor. Ele tomou a decisão por ele mesmo. Aí, ele vai namorar, ele já toma a decisão por ele mesmo. Ele já vem para você com tudo pronto. Despreza os conselhos, despreza a sabedoria. Provérbios 18:1 diz que o que se isola, ele busca seus próprios interesses egoístas e insugere quanto à verdadeira sabedoria. É aquele, não, eu tomei a minha decisão. Eu agora, quem manda na minha vida, mando eu. E aí ele sai da igreja, vai para outra igreja, outro pastor lá recebe lá e fala, você foi pedir a bênção? Não, não tem essa de pedir a bênção não, vem para cá. E aí serve do jeito que está. Desprezando princípios da palavra de Deus. Desprezando princípios da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que na multidão de conselhos é que se encontra a verdadeira sabedoria. É na multidão de conselhos. Outro que impede a gente ter um coração ensinável, busca conselhos com os inexperientes. Recusa-se a ouvir o conselho dos mais velhos, dos anciãos e da autoridade. Olha que interessante. Lá em 1 Reis 12, versículo 6 ao versículo 11, diz assim: o rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder ao povo? Os anciões responderam: se fores servo do povo e servi-lo, dando a ele uma resposta favorável, eles serão os teus servos. Roboão rejeitou o conselho das autoridades. Rejeitou os conselhos dos anciões. É incrível como a gente rejeita conselho de pessoas mais velhas. E olha o que Roboão fez. Olha isso aqui. E aí, Roboão rejeitou o conselho da autoridade de Israel que tinham lhe dito, e consultou os jovens, que haviam crescido com ele servindo, e perguntou: qual é o conselho de vocês? Como devemos responder ao povo? E me diz, o povo que me diz: diminui o jugo do teu pai que colocou sobre nós. Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Pois bem, o meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu tornarei mais ainda pesado. E se o meu pai o castigou com simples açoite, eu o castigarei com chicotes pontiagudo. Olha aqui. Roboão desprezou os conselhos dos que têm cabeça branca. Desprezou os conselhos dos mais velhos. Desprezou os conselhos dos pais. Desprezou os conselhos das mães.
E foi ouvir os amiguinhos, os mais novos, os inexperientes, os que nem saíram da fralda, que não sabem nada da vida. Não, Roboão. Não ouve esses velhos não, esses cabeça branca, porque você vai morrer solteiro se você ouvir eles. Não vai na onda desses pastores não. Porque, não, o negócio é nós, a gente sabe, não. Está tudo dominado, está tranquilo. Não, vamos por nós, cabeção, um bando de cabeça de piolho. É igual o Gabriel Pensador. Sou playboy, vivo na marra, vou à praia todo dia, sou cheio de marra, só ando com a galera e nela me garanto, mas quando estou sozinho, só ando pelos cantos. Porque igualzinho a mim, eu conheço mais de 100. É isso que essa geração é. Um quer ser o que o outro é. Qual é a onda agora? Cabelo em pé? Vamos ter todo mundo cabelo em pé. Qual é a onda agora? É andar com calça lá embaixo? Vamos andar com calça lá embaixo. Qual é a onda agora? Qual é a onda? O que você tem aí? O que nós vamos fazer hoje? Não vamos para a igreja não. Esse negócio aí, cara, não fica bitolado nessa coisa de igreja não. Vamos lá, jogar um play. Vamos lá. E é assim, não é? Despreza os conselhos, cara. Deixa eu falar uma coisa para você. Os erros que vocês já cometeram, nós já cometemos. O erro que vocês vão cometer, nós já cometemos. Em vez de você olhar para nós e aprender com os nossos erros, vocês, não. Sabe o que eu ouvi? Eu ouvi de um jovem. Meu pai quebrou a cara, agora ele não quer que eu também quebre a minha. Cara, há um ditado que diz assim, aprender com o erro é ser inteligente, aprender com o erro dos outros é ser sábio. Você não precisa errar, cara. Você não precisa sofrer. Você não precisa ter um casamento frustrado. Você não precisa ter um relacionamento destronado, destruído na sua vida. Aprenda com os nossos erros. Olha para nós. A gente já errou. A gente já sofreu pra caramba. A gente já foi igual vocês. Não, quando o pai... deixa eu falar, quando a mãe fala, cara, pelo amor de Deus, para ouvir a sua mãe, meu. Mãe não erra. Mãe não erra. Se ela olhar, não é para você, cai fora, meu. Não é para você, você vai sofrer. Sabe, mas não quer não. Deixa eu sei da minha vida, na minha vida mando eu. Cara, que geração é essa? O precipício está aí. E aí a gente tem que, cara, a gente está lá, pelo amor de Deus, não vai por esse caminho porque você vai quebrar a cara. Não, cara, Roboão, o que aconteceu? Não quis ouvir os conselhos dos mais velhos. O que deu? Divisão no reino dele. Não era para ser dividido, mas por conta da dureza, por ouvir os amiguinhos dele. Eu não estou falando que não tem jovem que não possa dar conselho, cara. É muito bom andar com jovens. Tem jovens de Deus. Tem jovens que a gente aprende muito, cara. Tem aqui pessoas que estão sentadas aí que são bênção de Deus. Eu não estou falando que um jovem não pode nos ensinar, mas ele não tem experiência de vida. Essa igreja, eu louvo a Deus porque ela é uma igreja de jovens. E, cara, os jovens trabalham em todos os setores desta igreja. Nós temos uns jovens abençoados. Você pode aplaudir a Deus por isso? Glorificar a Deus por isso? Então, nós temos que trabalhar mesmo. Os jovens, eles são fortes. Mas deixa eu falar. Quem assistiu aqui o Mercenário 3? O que aconteceu lá? Chegou a equipe desprezar os velhos. Sim ou não? E aí pegaram a equipe nova. No final do filme, o que aconteceu com a equipe nova? Quem que foi resgatar os mais novos? Os velhos. É isso que acontece. Vocês desprezam o nosso conselho, andam, mas quem vai resgatar vocês é o seu pai, é a sua mãe. Somos nós, pastores e líderes de vocês. Quando vocês estão lá destruídos, quebrados, aprisionados pela garra de Satanás, somos nós que vamos lá até vocês, não são os mais jovens. Porque o jovem, enquanto houver festa, ele está lá, mas depois que terminar, e aí?
que nos impede de ter um coração ensinável, é a vontade de ser independente. Hoje, todo mundo quer ser independente, sim ou não? O que a gente pensa? Independência financeira. Cara, a independência começou, sabe aonde? Com um grito de Lúcifer lá no céu. Eu quero ter o meu reino. E não obstante, sabe o que aconteceu? Adão e Eva deram o grito de independência lá no jardim do Éden. Deixa eu te falar uma coisa, você que está nessa igreja, você que frequenta a igreja, o problema não está em você estar na igreja. O problema está aonde está teu coração. Lúcifer estava onde? No céu. E ele se rebelou contra Deus no céu. Adão e Eva estavam num paraíso. Tinha lugar para pecar no paraíso? Tinha. E mesmo assim, eu quero ser igual a Deus. Eu quero ser independente de Deus. O problema não é onde você está. Porque Lúcifer pecou no céu. Adão e Eva pecaram no paraíso. Mas Jesus viveu no deserto. Ele teve vitória no deserto. O problema não é o lugar. Esse negócio que você fala assim, é porque eu estava lá com meus amigos, e de repente quando eu vi eu estava fazendo. Não, isso não é desculpa, porque onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Você pode estar no meio do deserto, mas se o seu coração estiver firme em Deus, você vai vencer. Mas não adianta você estar na igreja com seus pés, na igreja com seus lábios, mas com seu coração no mundo. Você vai continuar pecando. Aonde está o teu coração? O orgulho. Olha o que diz a palavra do Senhor: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Se tem algo que não combina comigo e com você, se é algo que não combina com a igreja, é sermos orgulhosos. E quantos de nós somos orgulhosos? Não queremos ceder, porque a nossa opinião é o que importa, porque a minha vontade é o que importa. Não importa se eu vou ferir o meu irmão, não se importa se eu vou ferir a minha esposa, não importa, o importante sou eu, porque o mundo prega isso, o importante é você. Não, o importante é o teu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu sei que tem algo que vai ferir o meu irmão, se tem algo que eu sei que vai escandalizar o meu irmão, que a minha liberdade não se torne causa de tropeço para o meu irmão. Se comer carne, como diz lá em Romanos, vai fazer o meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne por amor a ele. Não porque comer carne é pecado, porque eu preciso conduzi-lo ao reino de Deus, porque nós estamos aqui por causa do reino de Deus. Nós servimos a Deus por causa do reino de Deus. Nós estamos num ministério, nós pregamos, nós somos voluntários para a glória de Deus, não para a nossa glória, não para a glória do nosso nome. Eu preciso ter um coração ensinável, disposto a aprender. O que me espanta em nome de Jesus, sabe o que é? É que hoje as pessoas não têm mais vontade de aprender. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa levantar a mão. Quantos acham que a escola bíblica é importante? A gente acha que é importante, mas quem é que vem para a escola bíblica? Porque eu não preciso aprender. Eu não preciso aprender. Eu não tenho mais paciência para sentar, para ser ensinado. Eu ando no meio de vocês porque eu aprendo, cara. Eu ando com o novo convertido porque a forma que ele anda, a forma que ele vê Jesus é uma forma muito simples. É uma forma que eu falo, meu Deus, eu não quero perder a simplicidade do teu evangelho. Não quero ter um coração soberbo, não quero ter um coração orgulhoso.
Olha aí quanto orgulho há dentro de nós. Eu sei que eu feri o meu irmão, mas eu prefiro endurecer a minha serviço do que ir para ele e falar assim: meu irmão, me perdoa, irmão, eu falhei com você. Não, não, deixa eu entender o que você está querendo. Vamos tentar, vamos. Aí não deu certo. Tá vendo, eu não disse que ia dar certo. Não, meu irmão, não deu certo, vamos tentar de outra forma, vai dar certo, uma hora vai dar certo. Quantos erros a gente comete dentro da liderança? E aí o que a gente faz? Esse erro eu não vou cometer. E aí hoje de manhã nós tivemos um café para pastoreio de jovens que estão querendo fazer, para avisar, alertar: eu errei aqui, não erra aqui. Sabe? Porque, cara, nós estamos aqui para o reino de Deus. Quantos de nós, cara, somos orgulhosos? Quantos de nós, insensíveis? Seja qual for a circunstância, devemos ter um coração sempre pronto para aprender e a crescer. O oposto disso é prepotência, se achar suficientemente conhecedor de todas as coisas. E essa atitude tem feito muitos se afastarem de Deus, ou das outras pessoas passam a julgá-lo mal. Quantas pessoas se afastam de mim, se afastam de você, porque nós somos orgulhosos, cara. A gente não vê isso, mas eu falo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Às vezes eu tenho umas atitudes que eu falo: Senhor, não é possível, cara. Eu erro, eu falho. Você é pastor, e aí? Tem que pedir perdão, tem que deixar a capa da autoridade e falar: me perdoa, irmão, fiz isso sem querer, me perdoa. Como eu recebi um casal, fiz uma coisa, nossa, que eu nem acredito, e eles chegaram em mim com muito amor e falaram: Cleiton, você errou aqui. Cara, eu ficava: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não é porque a gente é pastor que não erra, erra. Não é porque a gente não é pai que erra, erra. Não é porque a gente é mãe, erra. Se você pedir perdão para o teu filho, você não está deixando de ser pai. Você, filho, ouve a sua mãe, ouve o seu pai, obedeça a eles. Aprendam. Sabe, vocês precisam aprender. Essa geração precisa aprender. A Bíblia está cheia de homens com coração ensinável. Abacuque era um homem de muitos questionamentos. E jovem é pessoas de questionamento. Mas Abacuque, mesmo cheio de questionamento contra Deus, você depois pode ler lá em Abacuque, ele é um cara que ele começa a questionar Deus acerca de muitas coisas, mas mesmo assim ele não deixou o seu coração se tornar rebelde contra Deus. Você pode questionar, mas saiba como questionar, saiba como falar. Moisés, ele ensinou, ele aceitou o conselho de Jetro. Moisés, o grande líder, o grande profeta, o libertador do Egito, Jetro chegou para ele e falou: vem por aqui, faz assim que vai ser melhor. Ouve os conselhos. Por isso que o nome dele é Maravilhoso Conselheiro. Aí há um ditado que a nossa geração lá atrás, isso é erro da minha geração que tem afetado vocês: conselho, se fosse bom ninguém dava, vendia. E hoje nós temos uma geração que não quer ouvir conselho, mas nós falávamos isso em 80. Falávamos ou não falávamos? E hoje a geração não quer ouvir conselho, porque a gente falava isso. Olha o princípio espiritual. Deixa eu te falar, o que é uma geração abraçar, aceitar, a outra geração vai abraçar. A nossa geração aceitou este provérbio, que conselho fosse bom não se dava, vendia. E hoje os nossos jovens não querem conselho, porque abraçaram a ideia que nós proferimos lá na década de 80. Mas a palavra de Deus veio falar que há conselho, que há sabedoria na multidão de conselhos. Paulo aceitou ser discipulado por Ananias. Alguém conhece Ananias aqui? A gente quase não sabe quem é. Ele só é citado 2 vezes na Bíblia. Paulo era um cara, fariseu dos fariseus, cidadão romano, professor universitário, poliglota, advogado. Ele era o cara.
Ele estava como se fosse hoje, ele era um cara que dominava, legislava Israel. E ele tinha todo o conhecimento, mas esse cara, ele aceita ser discipulado por Ananias. Deixa eu te falar, muitos aqui fazem de conta que são discipulados, porque não querem sentar do lado para ser discipulado, não querem aprender acerca do reino de Deus. Muitos fazem de conta que são discipulados. Eu vou lá, eu faço de conta que eu sou discipulado e pronto. Sabe por que a gente não quer ser discipulado? Porque a gente não quer aprender. Porque nós somos, eu já sei, o que ele vai falar eu já sei. De novo ele vai falar a mesma coisa. De novo. Não, eu não preciso disso. Eu não preciso de líder. Eu não preciso de pastor. A famosa turminha né? O meu pastor é Jesus. A turminha de Jesus, né? Quem manda em mim é só Jesus. E aí, despreza os mandamentos do Senhor, que falam, sejam submissos a vossas autoridades. Porque não tem autoridade que não seja constituída por Deus. Filhos, honrem os seus pais e as suas mães, para que os seus dias se prolonguem na face da terra. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Não, minha mãe não sabe de nada. Esse pessoal de cabeça branca não sabe de nada. Quem não sabe ser liderado, não sabe liderar. Quem não sabe ser ensinado, não sabe ensinar. Porque a geração tem ensinado vocês a ficar no topo, mas não ensinaram a vocês permanecer no topo. Porque quando vier a crise, é por isso que o número de suicídio tem aumentado absurdamente. Porque se pula estágio. Mas o homem que medita na palavra do Senhor, ele é como uma árvore plantada a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Muitos aqui estão dando fruto fora do tempo, estão dando fruto verde. Fruto verde não é de Deus, não tem sabor, é amargo. O que a gente quer é que essa geração quer, sabe o que quer? Eu coloco uma planta hoje, uma semente hoje, quero colocar numa estufa, no dia seguinte eu quero que essa planta já esteja dando fruto. Não é assim. Ninguém nasceu aqui de 6 meses, de 1 mês. Levou-se um tempo. As coisas naturais, ela leva um tempo, ela tem estágio na vida. Toda vez que você pular um estágio na sua vida, você vai quebrar a cara. Porque no estágio da vida há ensinamentos para você. No estágio da vida há lições de vida para você. Há lições. Então a gente não consegue crescer, mas a gente quer tomar hormônio. O que acontece? Os caras entram na academia, não tem paciência para que o corpo possa produzir realmente e possa crescer normal. O que ele faz? Toma bomba. O que acontece? Toma bomba, aí fica fortão. Aí dá problema no rim, dá câncer, dá caroço, dá um monte de coisa. Por quê? Porque se atropelou, colocou coisas que não deviam ser colocado antes do tempo, porque não se esperou chegar o tempo do crescimento. Tinha gente que devia estar estudando, mas está namorando. Tinha gente que devia estar trabalhando, mas está voando, festando. Vamos festar. Há um filósofo que diz assim: se você tiver 40 anos de trabalho, você vai ter, os seus próximos 40 anos serão 40 anos de descanso. Mas se você tiver 40 anos de farra, os seus próximos 40 anos serão 40 anos de dureza, de choro. Vocês estão plantando o futuro de vocês. Vocês precisam aprender. Vocês têm força, mas precisam aprender. Vamos ficar de pé, para dar a impressão que está acabando. Davi, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Fecha os teus olhos.